Fala, seus maoístas que não deram certo, tudo bem com vocês? E vamos aí para mais um vídeo do professor Gian, explicando por que o socialismo chinês não deu certo. A China maoísta, cara, crise, fome, por conta de corrupção, por conta até de Mao Tse Tung, que não conseguiu manter essa liderança, tentou romper em certo momento com a União Soviética, que era importante para a economia chinesa, financiava a economia chinesa, entra em crise e aí surge uma figura nova. E essa figura vira a chave de novo da China. É várias viradas de chave. Sim. Essa figura... Peraí, né? Vamos por partes aqui, né? A China não tentou cortar relações com a União Soviética. A China cortou relações com a União Soviética. Quando tem todo o processo lá de denunciar o Stalin, do Khrushchev, né? Aquela pataquada toda, o Mao pensa, eu não quero essa pica para mim também, né? Eu não quero que isso aconteça comigo. O que ele faz? Tchau, União Soviética. Isso atrasou bastante a China em termos de tecnologia, porque tinha muito engenheiro e muita gente da União Soviética aqui ajudando a China. Essa galera foi toda embora. Nisso, os Estados Unidos vem e fala, não tem problema, China, nós vamos ajudar vocês. Vamos começar a dar uma grana, vamos aliviar os embargos, né, que já existiam desde 1949. Então, a China realmente corta relações com a União Soviética. Eu chamava Deng Xiaoping. O que o Deng Xiaoping fez? Abriu a China. Falou, cara, a China não pode ficar à mercê dos soviéticos e esse país fechadinho. O mundo é outro. A gente tem que se abrir. A gente tem mercado consumidor, olha o tanto de gente que vive na China. Mão de obra. Então a gente tem tudo que os outros países querem. E a gente precisa gerar o quê? Renda aqui dentro da China. Então vamos abrir a China. Tá, abrir para quem? Abrir para os Estados Unidos. Mas já tinha começado antes, né? Como eu falei, lá com o Mao Zedong em 72, acho que foi 72. E aí a China já era a fábrica do mundo há muito tempo, né? Isso não é de agora, né? A China já era uma fábrica do mundo lá no século XIX. Foi aí que Deng Xiaoping, olha isso, foi a primeira vez que um líder chinês viajou para os Estados Unidos. Cara, visitou a Casa Branca, o líder chinês, a China se aproxima dos Estados Unidos. Cara, isso foi um puta golpe para quem? Para a União Soviética. Para a União Soviética. E os Estados Unidos está com um sorriso daqui a aqui, porque deu um golpe na União Soviética e tem agora mercado consumidor e mão de obra gigantesco. Tá, mas aí Deng Xiaoping falou, calma, eu vou abrir, pero no mútil. Aí o que o Deng fez? Ó, intimidade, Deng. Ele começa a abrir partes da China. Então ele cria enclaves capitalistas dentro do território chinês que era socialista. Os caras usam as palavras para ficar parecendo que é um negócio assim, meu Deus, enclaves capitalistas. Os caras aliviaram uma parada de tributação, de legislação, para que tivesse assim, uma facilidade maior das empresas estrangeiras virem para cá, né? Não, é muito mais fácil, né? Mas não, tem que usar umas palavras mais enclaves. Então ele cria as zonas econômicas especiais, onde empresas estrangeiras poderiam utilizar mão de obra e mercado consumidor chinês. Mas isso já deu um gás na economia chinesa. Aí o Deng falou, esse negócio de capitalismo é bom aqui para a China, né? É bom. Aí ele começa a incentivar a população que vivia na área rural vir morar onde? Grandes centros. Nos grandes centros chineses. Cara, nós tivemos a maior migração moderna aconteceu na China. Mais de 500 milhões de camponeses. Eu acho interessante essa ideia de capitalismo, né? A China se abriu para o capitalismo como se o comércio e o mercado, nessas coisas, já não existissem há milênios, né? A Rota da Seda existia há 2.000 anos atrás. A Rota da Seda era literalmente a China vendendo mercadoria para a Europa. Há 2.000 anos atrás. Aí vai dizer que isso era capitalismo também? Então, se fosse a China inventou o capitalismo. Eu acho que se confunde muito a ideia de mercado, comércio, com capitalismo. O fato da China ter
aberto as portas para as empresas virem para cá e, assim, não é simplesmente a empresa vir para cá. As empresas tinham que ter um sócio chinês, tinham que compartilhar tecnologia. Aí a China tinha um projeto, né? Aprender para ter tecnologia própria, que é o que a gente vê hoje. Não era simplesmente as empresas estrangeiras vêm para cá e levam o lucro embora. Saíram da área rural, onde passava fome, tinha muita dificuldade, para ir para os grandes centros, onde tinha as zonas econômicas especiais. E eles foram para fazer o quê lá? Para trabalhar. Esse exército de reserva estimulou ainda mais as empresas estadunidenses a se instalarem na China. Por quê? Pensa, você manter uma indústria nos Estados Unidos, você tem um sindicato forte, aquilo que na China não tem. Isso é mentira. Tem sindicato na China, também tem sindicato forte, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, inclusive, tem estados que são contra os sindicatos, então existe toda uma politicagem, né? O sindicato que tem é o sindicato pelego, que eles gostam de falar, que o sindicato muitas vezes comprado, né, pelo governo ali, existe só para manter boas relações com a Organização Internacional do Trabalho e tal. Você tem a ausência de políticas... Peraí que apareceu um doido aqui no chat, aqui. Pô, vocês também nem para me avisar, né? Vocês estão prestando atenção no vídeo e não viram que tem um nó cego aqui. Peraí que a gente já vai banir ele já. O cara vem para cá para encher o saco, falar um monte de besteira, a gente já deleta o cara e já... Pronto. Aqui é o Durantistão. Aqui começou de palhaçada, já vai embora já. Claramente a galera nem estuda o tema, só sai falando. Assim, o Jean, ele é professor, sim, de muita coisa, né? Então não tem como ele ser especialista em tudo. Então eu entendo, né, que é normal, né? Que inclusive é uma coisa que eu falo do Rock. O Rock, ele se vende como um analista de geopolítica do mundo inteiro e não tem como. Simplesmente não tem como. Muita coisa acontece o tempo todo no mundo inteiro. Então eu entendo, né? Eu entendo o cara não saber muitos detalhes, porque no meu caso, eu só leio sobre China, convivo aqui, converso aqui, então é muito mais fácil para mim saber detalhes que ele não saberia. Ambientais na China, principalmente naquele momento, tá? Se discutia pouco questão ambiental. Você tem ali um grande exército de reserva, então eu posso pagar infinitamente menor, um salário menor do que para um estadunidense. Cara, eu sou dono da Nike, vou me instalar onde? Na China. Mas eu mantenho o que nos Estados Unidos? Design, pesquisa de materiais, a parte financeira, a parte de marketing. A construção da bola ali, a fabricação da bola, a costura do tênis, eu mando para a China. Que eu vou lucrar mais. Isso está dentro da nova divisão internacional do trabalho, que é uma das ferramentas da globalização. Os Estados Unidos começam a dividir o papel desses países no mundo, e da China era esse. Produção de bens de produção não duráveis. Isso já era assim lá no início do século XX, né? Já tinha muita fábrica estrangeira aqui nesse início do século XX, porque a China era um país muito pobre. A China tinha um PIB alto, né? Já veio um monte de gente falar, nossa, porque antes com a Segunda Guerra Mundial começar, a China era o quarto maior PIB do mundo. Era, né? Mas, tipo, tinha, sei lá, 7 pessoas ricas na China e o resto era uma pobreza gigantesca. Literalmente isso, né? Então, já tinha muita fábrica aqui, né? Só que, obviamente, não no volume dos anos 80, 90. Né? Falando do início, tá? Agora é diferente. E aí a China começa a gerar renda, dinheiro circular mais, e ela começa a sair do buraco. Né? Então ela começa a ter crescimento econômico absurdo de 10%, de 11% ao ano, de 13% ao ano. Durante a era do Mao Zedong, a China cresceu em média 7% por ano e teve ano de crescer 17%. Teve ano de cair 15% também, né? Mas a média estava ali em 7%, então ainda era um crescimento muito bom. Vocês têm ideia, esse ano está crescendo 5%, 6%. Que vai culminar no início do século XXI, transformando a China na segunda maior economia mundial. E aí você vai ter uma outra virada de chave, que aí depois nós fala. Depois vai chegar lá. Isso, aí vamos para um próximo capítulo, né? E esse crescimento foi um crescimento constante, sólido, ao longo de muitos anos, né? É isso mesmo, Breno. Por quê? Porque pegou a década de 80. Isso, foi durante toda a década de 80. Porque aí foi lindo. Os Estados Unidos estava crescendo,
a União Soviética estava entrando em declínio e a China estava crescendo. E a China cresceu no embalo da economia estadunidense. Por quê? Os Estados Unidos estava crescendo economicamente, precisava consumir. Quem entregava esses produtos? Os chineses. Mas aí, talvez o pessoal que está assistindo a gente, nesse momento da conversa aqui, esteja um pouco confuso. Porque a gente falou, tá, tudo bem, teve uma revolução socialista, uma revolução comunista. E aí, nesse momento que a gente está discutindo, a China era socialista, ou seja, o Estado dominava a maior parte dos aspectos econômicos e sociais também, né, dentro do território. Mas ela tinha uma economia capitalista. Como que você define essa plataforma econômica da China? Como que é essa dicotomia entre esses dois espectros aí? Eu não entendo essa coisa. Eu não entendi essa. China tinha economia capitalista. Cara, isso aqui vai... quem vive ainda no século passado, né, que muita gente ainda está na bolha do século do passado. Ainda está preso lá atrás, na década de 70, década de 80. Tá, o cara não vai gostar que eu fale isso. Mas hoje a China, Vocês se preparem, hein? Se preparem, vocês não vão gostar. Vocês são todos uns velhos aí também, vocês não vão gostar, hein? A China, sobre o olhar econômico, é o maior país capitalista do mundo. Assim, de novo, né? Ele não é especialista em China. O Elias Jabbour, ao contrário, que vem pesquisando a China há quase 30 anos, tem 2 livros, acho, lançados sobre a economia da China, vai lançar mais um, e tem sei lá quantos artigos científicos, mais uns brasileiros que também são pesquisadores sobre a China aqui, eles defendem que a China está num nível tipo inicial de socialismo. Então, né? Então, quem é especialista mesmo, né, na economia chinesa não fala um negócio desse, porque essa ideia de capitalismo, o capitalismo não tira 800 milhões de pessoas da pobreza. Eu sempre falo isso, não tira. Óbvio, né, que a China ainda tem uma ideia de condições de trabalho assim que segue a lógica capitalista e tal, porque ainda está nesse movimento de transição, de acordo com eles. Mas dizer que a China é o maior país capitalista do mundo não dá, né? Não tem como. Né? É um capitalismo voraz. Na China, hoje, não existe papel moeda, praticamente. O yuan. Aquele papelzinho, dinheiro, igual você tem aí, ó, o real. Moeda, sabe? R$2. Agora, só porque a China usa o celular para pagar a conta é capitalista? Não entendi o argumento. Até aqui no Brasil já é difícil encontrar papel moeda. Na China não se encontra mais. Na China é tudo isso aqui, ó. Alipay. Ele tem um sistema de pagamento deles. E o que isso tem a ver com a China ser capitalista ou não? Ele tem os bancos deles. Então você vai comer lá num restaurante na China, eu já vi vídeo, não tive a oportunidade ainda de ir para a China, mas você senta, não vem ninguém te atender. Você lê o QR Code, compra, e na hora de pagar, passa o QR Code e vai embora. Cara, mais capitalista que isso? Olha só, assim... Eu não sou especialista em economia, né? Eu sou um engenheiro que trabalha numa fábrica de máquina de lavar roupa. Mas eu entendo que isso aí não é capitalismo, né? O fato das pessoas sentarem no restaurante, fazer um pedido no celular, pagar pelo celular e não ter contato humano, isso não é capitalismo. Sim. Vocês aí no chat aí, me corrija se eu estiver errado. Você não tem ninguém nem ali para te servir nada. Paga e pronto. Lucro absurdo para o dono do restaurante. Lucro absurdo. Isso depende, né, cara? Não dá para falar um negócio desse, né? Porque você não sabe a quanto que os restaurantes estão vendendo para dizer que é um lucro absurdo. A China hoje, sobre os aspectos econômicos, é mega capitalista. Concorre no mercado internacional com qualquer país do mundo. Aliás, a China já fazia isso há 2.000 anos atrás, né? A China fazia isso com muita força já no século XIX. Então, a China sempre foi capitalista, sempre. Mas é a maior produção industrial do mundo, passou os Estados Unidos. Já era antes. Vai ser a maior economia do mundo pós 2030, 2040, tem esse cenário. Não sou eu que estou dizendo. Tem um monte de professor aí
que, né, professor famoso que usa terno, tal, Então, tem um monte de professor que usa terno e tal, e eles falam que a China não é capitalista, né? Simples. vozeirão. Cara, um poço de Socialismo conhecimento, tá? medieval. Mas fala, a China não vai ultrapassar os Estados Unidos. É. Cara, de onde tirou isso, né? Vocês sabem quem é esse cara que ele tá falando, né? De terno, vozeirão, só faltou falar que é careca. Vocês sabem quem é. Vocês deixem aí nos comentários aí que vocês sabem quem é. Se você fazer análise de crescimentos econômicos e tal, o que você vê? Que o cenário é que a China ultrapassa os Estados Unidos. As projeções indicam As projeções. Né? Então, cara, qualquer análise gráfica, né? Você tem projeção. Pode acontecer mil coisas, Breno. Claro. Pode ter outra pandemia. Pagar pela refeição foi inventado pelo capitalismo. Pessoas antes do capitalismo comiam e saiu andando. Só por Deus mesmo. Pode ter uma guerra. Sim. Então não tem como se afirmar como 100%. Mas no mundo normal é que a China ultrapassa os Estados Unidos. No PIB absoluto. Produção de riqueza. Tá? Porque os Estados Unidos não cresce como a China cresce. Porque a economia dos Estados Unidos está tendo muito mais altos e baixos, tem problemas políticos lá, Sim. que a China não tem problema político. Como não? Ou não se tem, a gente nem fica sabendo, Isso. né? Então, é que tá, né? Vocês não ficam sabendo, né? Mas existe uma ideia de que o Partido Comunista Chinês é uma coisa só engessada, né? Que todo mundo segue a mesma linha e etc. Mas não, tem várias facções dentro do Partido Comunista Chinês. Inclusive, o cara que morreu ano passado era o maior adversário, digamos assim, do Xi Jinping, Li Keqiang. Ele se aposentou e depois morreu, né? E o cara só não é liberal porque ele nasceu no país errado. Se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele seria chamado de liberal. Porque a ideia do cara é mão livre do mercado. Então tem várias facções dentro do Partido Comunista. Não é uma coisa só. E essas facções estão sempre em disputa. Partido Comunista lá, centralizador. Para vocês terem a ideia, nem o Mao Zedong era unanimidade. Quando acaba a Guerra Civil em 49, a galera mais política mesmo do partido pensava, não via o Mao Zedong como um líder político. Eles entendiam que o Mao Zedong tinha sido muito importante para a Revolução, por ser um líder militar, etc., mas que ele, como um líder político, não daria muito certo. Vocês têm ideia, isso desde 49 já. Então, não, né? O Partido Comunista Chinês não é uma parada só que controla os menores aspectos da nossa vida. Então, o cenário é esse. Que a China seja a maior economia do mundo, é o maior país capitalista do mundo. As relações econômicas lá são altamente capitalistas. Mas, como eu já adiantei, tem a questão política que é diferente. É um país com características socialistas, com características de uma ditadura. Por quê? Lá você tem um partido único, que é o Partido Comunista Chinês. Quem vota são os delegados do Partido Comunista Chinês. Né? Então, você não tem aquela liberdade da democracia, dos partidos políticos, da disputa, não. Você não tem. Essa discussão sobre ditadura, né, tem que ter muito cuidado pelo seguinte, esse conceito, assim como o conceito de democracia, não é uma coisa só, né? Eu sempre uso esses 3 exemplos. A democracia brasileira é bem diferente da dos Estados Unidos, que é bem diferente da Inglaterra. As pessoas não votam para primeiro-ministro na Inglaterra. Como ele falou, porque os delegados que votam no presidente da China. Assim como as pessoas não votam para primeiro-ministro, assim como as pessoas não votam para rei da Inglaterra. Assim como nos Estados Unidos eles votam para delegados. E aí nos Estados Unidos, tem, né, 2 partidos, grande liberdade de escolha. Você pode escolher entre mais direita e o menos direita. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia, por quê? A gente está falando de uma cultura que é do outro lado do mundo, que segue ideias muito diferentes das nossas aí. Na Constituição da China está dizendo que é uma ditadura. A ditadura do proletariado. Está escrito lá que é uma ditadura. Só que aí, o cara no Brasil, né, a gente que é criado aí dessa forma, enxerga isso como uma parada negativa. Mas aí vem Harvard, faz uma pesquisa na China e 94% das pessoas estão felizes com o governo. Então, o negócio é o seguinte, funciona para os chineses. Os chineses estão felizes? Ótimo, gente. Ótimo. Sabe?
É aí que tá. Não tem que estar bom pro brasileiro, né? Pro brasileiro falar, lá eles não têm liberdade. Por que não? Eu falei isso no Inteligência Limitada. O brasileiro pode votar, o brasileiro tem Facebook, o brasileiro pode isso. Vai lá no Minhocão em São Paulo ver a quantidade de morador de rua que tá lá em São Paulo agora. Vai lá, essa galera tem liberdade? Não tem comida, não tem casa. E aí aqui na China, 90%, 80 e poucos por cento dos millennials têm casa própria. A China trabalhando aí há décadas para tirar essas pessoas da pobreza. Quem que tem mais liberdade? Qual que é a ideia de liberdade? Porque eu posso escolher entre dois partidos que são basicamente do mesmo nos Estados Unidos e eles são mais livres. Maior população carcerária do mundo. Sabe? Esses conceitos são muito relativos. Aí eu te pergunto, você que tá aí atrás, né? Um país... Vocês prestam... cacete. Quase que eu fechei aqui sem querer. Vocês prestem atenção, hein? Vocês prestem atenção na pergunta. De 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Será que a democracia daria certo lá? Não sei. Não sei. A China segue esse mesmo padrão de governo há milênios, porque antes eram casas imperiais e agora o Partido Comunista Chinês. Então, para eles, o sistema é diferente em certos aspectos, mas em outros não é. E quem falou isso foi um membro do Partido Comunista Chinês. Ele me falou literalmente assim, enquanto a gente tiver casa, comida, emprego, educação, puder viajar, tanto faz quem é o imperador. Ele usou essas palavras, tanto faz quem é o imperador, sabe? Esse é o ponto. Os chineses estão felizes? Tá tudo certo, mano. Bola pra frente.